Boa noite, estamos ao vivo então agora, vamos iniciar a live, está agendada para as 20 horas, vamos começando ela aqui aos pouquinhos, esperando o pessoal chegar, e hoje o nosso assunto então é a harmonização facial. Então, vamos aguardar mais um pouquinho, ó, o pessoal está chegando, vamos me aguardando mais um pouquinho. Olha só que show, o pessoal chegando, se apresentando. Fico muito, muito feliz com a presença de vocês. Então, repetindo o nosso assunto hoje, então, é harmonização facial. Se liga na live de hoje até o finalzinho, que a gente vai falar tudo sobre a harmonização facial e todas as dúvidas que tu tiver, vai encaminhando pra gente. Porque eu vou estar respondendo também as dúvidas de vocês. Eu já recebi algumas questões ao longo dessas 2 semanas que eu falei que eu ia falar sobre harmonização facial. Essas questões vão ser respondidas ao longo da live, mas se ainda tiverem algumas dúvidas, manda de novo para mim que eu vou responder assim tudinho. Então, fica ligado na live hoje até o finalzinho para saber todas as dúvidas, né? Para saber esclarecer tudo sobre a harmonização facial. Bom, eu preparei aqui um cronogramazinho, mas fiquem bem à vontade para me interromper, para perguntar, que o objetivo é esse, esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Então, assim, ó, vou começar com falando sobre o que é a harmonização facial. Então, a harmonização facial, que é tão comentada hoje, ela é a elaboração de um protocolo com diversas técnicas que vão ser aplicadas em um paciente com o objetivo de harmonizar a face. Então, o que é harmonizar uma face, né? Então, o objetivo final da harmonização facial é fazer com que as diversas estruturas da nossa face, elas se encontrem e se conectem de forma harmônica, sutil, que seja suave essa conexão entre as diferentes estruturas, entre as diferentes partes que a gente tem no nosso rosto. Então, essa conexão tem que ser harmônica, tem que ser delicada e tem que ser visualmente agradável para a gente que está se olhando no espelho e para quem olha de fora, né? Para quem olha a gente. Então, a ideia da harmonização é exatamente essa. Fazer com que essas interações entre estruturas do nosso rosto, elas aconteçam de uma forma sutil, aconteçam de uma forma harmônica, tá? E quando a gente tem uma desarmonia, então... Bom, as desarmonias elas podem acontecer em diferentes fatores e diferentes fases da vida. A gente pode ter desarmonias congênitas, então desarmonias que vêm já da estrutura do paciente, que ele nasceu com alguma desarmonia, que ela pode ser tanto de tecido quanto óssea, tá? E essa avaliação vai ser feita na avaliação inicial da face, para a gente descobrir qual é a origem dessa desarmonia, né? Ou a gente pode também ter desarmonias provindas do processo natural de envelhecimento. Então, o processo de envelhecimento endógeno, ele faz com que algumas estruturas anatômicas vão se alterando, principalmente tecido, pele, que perde colágeno, os coxins de gordura, então a gordura subcutânea que a gente tem embaixo da nossa face, diversas bolsinhas de gordura, elas vão diminuindo de tamanho e mudando de posição, alterações musculares. E essas alterações do envelhecimento, elas vão provocando algumas desarmonias, né? Então, elas vão fazendo com que essa interação entre as estruturas da nossa face não sejam tão sutis, não sejam tão harmônicas, tá? E com a harmonização, a gente consegue, então, fazer com que elas voltem a ser harmônicas. Então, a gente consegue, com a harmonização facial, amenizar algumas desarmonias provenientes já endógenas do paciente, né, congênitas, que fazem parte da estrutura do paciente. A gente consegue amenizar desarmonias que vieram com o processo de envelhecimento e a gente também consegue avaliar o padrão facial do paciente, prever o tipo de envelhecimento, o tipo de alterações que esse paciente vai sofrer com o envelhecimento e prevenir essas alterações. Então, esse também é um objetivo da harmonização facial, prevenir as alterações do envelhecimento facial, né? Que são a formação de sulcos,
como o sulco nasolabial, formação do sulco da marionete, que é esse mais aqui embaixo, prevenir a formação dessa bolsinha que fica aqui, que é uma bolsinha de gordura chamada Jaws, né, que ela desce aqui embaixo, muito conhecida como a bochecha de bulldog, né, popularmente conhecida como bochecha de bulldog. Então, a gente consegue, com a harmonização, amenizar essas alterações e também prevenir elas. A gente consegue, através da avaliação facial, identificar o padrão do paciente, né, de face e prever as alterações anatômicas que ele vai sofrer com o processo de envelhecimento e, então, prevenir que elas aconteçam, que elas apareçam, tá? Então, e como, então, a gente faz esses procedimentos, como é que são feitos, quais os procedimentos que são feitos, quais os tratamentos que são realizados para a gente conseguir, né, chegar nesse nosso objetivo, tá? Então, elaborado, após uma avaliação inicial, é elaborado um protocolo com um conjunto de diversos procedimentos. Então, não é um procedimento só. Muita gente agenda a avaliação para harmonização facial ou quer agendar diretamente a harmonização facial com a ideia de que a harmonização facial é realizada apenas com preenchimento de ácido hialurônico. E não é bem assim, os protocolos são combinados. Então, dentro da harmonização facial, a gente pode usar o próprio Botox, o preenchimento com ácido hialurônico, os bioestimuladores de colágeno e também os fios, tanto de PDO quanto os fios de dermossustentação, os fios de ácido polilático. Tá? Então, para cada paciente é elaborado um protocolo exclusivo de acordo com as necessidades daquele paciente. Tá? Então, neste protocolo, a gente vai ter diferentes técnicas onde entram essas que eu comentei, né? Botox, fios de sustentação, fios de PDO, bioestimulador de colágeno e os preenchedores de ácido hialurônico, tá? Então, a harmonização facial, ela engloba todas essas técnicas. Claro que nem sempre, para todos os pacientes, vão ser indicadas todas essas técnicas. Para cada paciente, é elaborado um protocolo exclusivo. Então, alguns pacientes vão fazer só o preenchimento com ácido hialurônico. Isso pode acontecer. Para outros pacientes, a gente vai associar o Botox. Também tem pacientes que a gente vai associar todas essas técnicas, fios, bioestimulador, preenchimento e Botox. Então, tudo vai de acordo com a indicação de cada um dos pacientes e também com as queixas, com os objetivos de cada um dos pacientes, que são individuais. Tá? E além de tudo isso, também faz parte da harmonização tratar a pele. Então, acaba entrando procedimentos como peeling, pulsada, laser, porque não adianta a gente harmonizar profundamente, né? Reposicionar as estruturas da face, que é isso que a gente faz com esses procedimentos que eu já citei, reposicionar as estruturas da face para que esse encontro das diferentes partes seja harmônico. Não adianta nada a gente fazer esse reposicionamento se a gente não tratar a pele. Então, acaba fazendo parte da harmonização, sim, o tratamento da pele. Não tem como a gente excluir o tratamento da pele, da harmonização, porque não adianta só a gente reposicionar as estruturas. A gente precisa tratar a pele. A pele tem que estar de acordo com esse tratamento mais profundo que a gente está realizando. Então, acaba fazendo parte, sim, os peelings, laser, luz pulsada, entre outros procedimentos, né? Onde a gente vai amenizar rugas, amenizar manchas, melhorar a qualidade da pele, estimular colágeno, né, de forma mais externa, né, não só através dos bioestimuladores, dos preenchedores, tá? Então, tudo isso faz parte da harmonização. Por isso que é tão importante a avaliação na harmonização. Porque para cada paciente é um protocolo exclusivo que é elaborado, porque as necessidades de cada um são individuais. As alterações anatômicas, o formato, as estruturas anatômicas de cada paciente, elas são únicas, né? Então, o padrão de face de cada paciente é único. Então, por isso que a gente elabora um protocolo para cada um dos pacientes, onde essas técnicas vão estar mixadas, né? Pode ter, às vezes, só uma, duas, ou todas elas dentro do protocolo, tá? Vai variar bastante de paciente para paciente. Então, como é realizada essa harmonização? Bom, dentro da harmonização facial, o primeiro passo, né, da harmonização facial, então, é a avaliação, é a consulta inicial.
Esse é o primeiro passo e é dali que vai sair todo o resto. Nada acontece na harmonização sem uma consulta inicial, sem uma conversa inicial entre profissional e paciente e sem uma avaliação anatômica do paciente. Então, esse é o primeiro passo e eu considero o passo mais importante porque sem ele o resto não acontece. Então, é ele que vai originar todo o resto. E dentro da avaliação, né, dentro dessa avaliação, tem 3 pilares muito importantes que vão reger a elaboração do protocolo para harmonização facial, que são a intuição, né, porque a beleza ela é muito relativa. O que é belo para mim pode não ser belo para você. A gente caiu um pouco agora no Insta, já voltamos, então vamos voltar. Né? Então, o primeiro pilar, né, da consulta, o primeiro fator é a intuição, e a intuição é importantíssima, porque a intuição é o que também dá a assinatura de cada um dos profissionais, né? A gente tem estilos diferentes de procedimentos, de protocolo e de resultados, e eu acho que isso é o que faz o paciente escolher por um profissional ou por outro, né? Isso é muito importante. A intuição de cada profissional é importantíssima. Porque a beleza ela é relativa, a beleza ela não pode ser padronizada, ela não pode ser congelada, né? Um padrão exclusivo. Então existem diversos padrões de beleza e a intuição do profissional, ao olhar, ao conversar com o paciente, vai determinar muito, muito do protocolo que a gente vai seguir. Outro ponto muito importante é a queixa do paciente. A queixa do paciente vai reger todo o resto, tá? Porque qual é o objetivo da harmonização? Fazer com que o paciente se sinta melhor com a imagem dele. Quando ele se olha no espelho, ele se sinta mais seguro, mais confiante. Então, se a gente quer que o paciente se sinta melhor, eu preciso saber o que ele não gosta nele e, a partir daí, pensar em como elaborar esse protocolo, estudar as estruturas desse paciente, tá? E o terceiro ponto, também extremamente importante, são sim os padrões de beleza, tá? Há anos se estudam padrões de beleza, eles alteram com o tempo, sim, com toda certeza, e existem muitos padrões já bem descritos, tá, de beleza. Estes padrões, eles são relatados em artigos, em estudos, e eles foram já mapeados, numerados, e a gente consegue sim comparar cada uma das faces com estes padrões, para saber se estão sim os padrões aceitos como padrões de beleza. Então, para isso, a gente determina os pontos cefalométricos de cada um dos pacientes, né? E começa a calcular os ângulos, as distâncias, os padrões, para ver se encaixam nos padrões de beleza já pré-determinados em diversos estudos. Tá? Então, são esses 3 pontos que vão reger a elaboração do nosso protocolo. A intuição, a queixa do paciente e os padrões de beleza. Porque não tem como a gente tornar a harmonização só numérica, comparar só com os padrões já pré-determinados, porque esses padrões eles são feitos de forma estática. Então, os padrões são calculados e determinados em fotos, de forma estática. E quando a gente trabalha, junta esses padrões com a nossa intuição, a gente consegue trabalhar com a beleza de forma funcional, mimética. Então, na conversa com o paciente, a gente vai vendo como esses padrões estáticos, eles vão se alterando na fala, no sorriso, no movimento facial de cada uma das mímicas do paciente. E isso é muito importante, porque a gente não pode ficar só bonito na fala, na foto. Não pode ficar bonito só na foto. A gente tem que estar bonito quando a gente sorri, quando a gente fala, quando a gente se movimenta. Então, essa mistura do intuitivo, do funcional, com os padrões já pré-determinados, que são elaborados em cima de imagens estáticas, é muito importante. Porque é essa união que vai dar o resultado final realmente satisfatório em diversas situações, e não só na foto, tá? Então, a beleza, ela não é um padrão único, exclusivo, e ela tem que se conectar com diversas outras situações, e ela é relativa. O que é belo para mim pode não ser belo para ti, pode não ser belo para outra pessoa, e assim por diante, tá? Claro que existem situações
em que a gente acaba notando que tem um pouquinho de desarmonia ou não, né, que chamam mais atenções de um maior grupo de pessoas. E a gente trabalha muito em cima disso também, tá? E a queixa do paciente, para mim, é fundamental, porque sempre eu vou elaborar um protocolo em cima da queixa do paciente. Podem surgir outras queixas depois, claro que podem, e geralmente vão surgir e a gente vai trabalhar elas também, tá? Mas o objetivo da harmonização é fazer com que o paciente se sinta mais seguro, se sinta mais bonito. E se o objetivo é esse, a queixa do paciente deve ser o primeiro ponto a ser trabalhado, tá? O que acontece muitas vezes? A queixa do paciente nem sempre vai ser a região onde a gente vai trabalhar. O paciente vem com a queixa, mas o que eu, como profissional, vou ter que fazer? Eu vou ter que avaliar se essa queixa do paciente é realmente o problema que ele está vendo no espelho. Deixa eu pensar como é que eu posso explicar isso melhor para vocês. Eu vou ter que avaliar a origem dessa queixa. Tá? O paciente vem com uma queixa, eu não gosto disso, tá? Mas aí eu vou estudar de acordo com a minha experiência, eu vou avaliar o paciente falando, conversando comigo, sorrindo, diversas mímicas eu prefiro que ele faça, né? Vou também avaliar os padrões numéricos do paciente, vou calcular os ângulos de face do paciente para ver se enquadram ou quais as diferenças que tem de acordo com os padrões de beleza e vou concluir qual é a origem dessa desarmonia, qual é a origem dessa queixa do paciente, para daí, então, a gente poder trabalhar em cima da solução, tá? Porque, vou dar um exemplo bem clássico. Muitas vezes, a formação do sulco nasolabial, ela acontece por uma perda de gordura subcutânea que é superior. E muitas vezes o paciente chega, eu quero preencher o bigode chinês, preencher o bigode chinês. Mas nem sempre o preenchimento do bigode chinês é o que harmonicamente vai dar um resultado mais natural para o paciente. A gente precisa ir na origem e não na causa. E a origem, em muitos casos, está na perda de gordura subcutânea aqui em cima na região de malar, tá? Às vezes a gente até é muito fácil de ver no espelho, que a gente se olha de frente ou de perfil e tem um vazio nessa região. E esse vazio nessa região é o que acaba fazendo esse movimento aqui, ó, esse peso, né? E tem uma outra bolsinha de gordura nessa região que ela desloca e pesa também para cá. E a gente tem que reposicionar essas estruturas, essas bolsas de gordura. Então, em alguns casos, só preencher essa região aqui, que é o princípio do sulco, não vai resolver. Ou às vezes resolve, mas não de forma duradoura. Então, esse é um exemplo clássico de que nem sempre a queixa do paciente é a região onde a gente vai trabalhar para solucionar ela, tá? E aí é que vem toda essa avaliação facial, onde a gente vai colocar a face do paciente dentro de padrões numéricos que a gente vai calcular, né, de acordo com os pontos cefalométricos de cada um dos pacientes, né? Os ângulos de cada das faces, né? A gente tem diversos ângulos que a gente consegue calcular para ver se os padrões de beleza estão de acordo com os relatos já feitos, já estabelecidos de beleza ou não, tá? Não sei se eu estou sendo bem clara, né? Eu falo às vezes de forma muito técnica, mas se eu não estiver sendo clara o suficiente, perguntem, tá? Fala abertamente, eu não entendi, que eu vou buscar outras formas de explicar, tá? Às vezes eu acabo sendo um pouquinho técnica. Mas realmente, assim, ó, a harmonização facial, a gente nunca pode dizer que ela é simplesmente intuitiva ou que ela é simplesmente matemática. A beleza é uma coisa relativa, a beleza tem que somar tudo isso, porque a gente não consegue explicar a beleza em números. A gente consegue sim, em diversas faces consideradas belas por um grande número de pessoas, descobrir quais as medidas dessa face e chegar num padrão de beleza médio, tá? Mas isso não quer dizer que uma face que não se encaixe nesses padrões não seja bela. Por isso que a gente tem que sempre unir o intuitivo, o sensitivo, aquilo que a gente percebe olhando e conversando com o paciente, com essas questões numéricas, com esses cálculos que a gente faz quando a gente mede uma face, quando a gente faz uma avaliação facial. Então, a harmonização facial é isso, é essa união do sensitivo
com o cálculo, com o numérico, com o padronizado, tá? Isso que é o mais encantador, pelo menos eu considero o mais encantador da harmonização facial. Não existe um padrão definido, existe sim um padrão pré-estabelecido, mas que a gente vai conversar e vai ver se esse padrão se encaixa para esse paciente ou não, tá? E quando a gente estuda e avalia a face do paciente, quando a gente determina os pontos cefalométricos, determina os ângulos de face de cada um dos pacientes, a gente consegue estabelecer padrões anatômicos e ver o que a gente pode ou não mexer de forma harmônica. Por quê? Muitas vezes a queixa do paciente, a queixa com que o paciente vem, né, se a gente simplesmente trabalhar em cima da queixa, sem colocar dentro dos padrões, a gente pode ressaltar uma desarmonia ao invés de amenizar. Por isso que é muito importante a gente juntar o numérico com o intuitivo, o cálculo com o sensitivo, né? A gente tem que fazer essa união, ela é muito importante, porque às vezes o paciente vem com uma queixa e superficialmente a gente olha essa queixa e concorda com a queixa do paciente, concorda que a origem do problema está na queixa, né? Mas quando a gente coloca em números, a gente acaba vendo, a gente às vezes muda de opinião, tá? Tem pacientes, tem estruturas faciais anatômicas que confundem os olhos. A gente olha no espelho, a gente olha para o paciente e realmente acha que o problema está centrado ali naquela queixa. E quando a gente coloca isso em padrões numéricos, a gente vê que não, que aquele tamanho, aquela distância, aquele ângulo está correto, mas que outra região, que outra estrutura não está de acordo com os padrões estabelecidos. E se a gente mexer, se a gente alterar, né, aquela origem, aquela queixa, a origem daquele problema, né, a origem da queixa, a gente vai acabar ressaltando a desarmonia e não amenizando. Então, é muito importante a união. Nunca se basear só no intuitivo e nunca se basear só no cálculo, né? Unir os dois é sempre muito, muito importante, tá? E sempre trabalhar em cima do que o paciente está relatando, de qual é a queixa que o paciente está trazendo para a gente. Porque é ela que vai reger todo o protocolo, é ela que vai dizer como é que a gente vai seguir, porque a gente tem que amenizar aquilo que o paciente não está gostando quando se olha no espelho. A desarmonia, ela não tem que ser aparente para mim, ela tem que ser aparente para o paciente. Se o paciente não está gostando disso, é exatamente isso que a gente tem que amenizar, que eu tenho que trabalhar para que quando o paciente se olhe no espelho, ele se goste mais, ele se sinta muito mais seguro, né? Muito mais confiante. Esse é o objetivo final da harmonização, né? O paciente se sinta mais confiante, mais seguro de si. Então, para isso, depois que dessa avaliação inicial, onde eu conversando com o paciente, vou ter essa minha intuição, vou unir a minha intuição com a queixa do paciente, e depois vou colocar isso em padrões numéricos para confirmar a minha intuição ou não, ou às vezes até acabo mudando um pouquinho o protocolo. Depois disso, sim, que eu elaboro um protocolo exclusivo para cada um dos pacientes, tá? E esses protocolos, eles são de acordo com a anatomia de cada um, porque a gente não quer padronizar a beleza, a gente quer ressaltar o que tem de belo em cada um dos pacientes, porque todo mundo tem uma beleza a ser ressaltada, e o que eu quero é ressaltar essa beleza em cada um dos pacientes. Por isso que eu tenho que estudar muito bem a anatomia de cada paciente, para daí, só depois de ter essa anatomia muito bem estudada, muito bem identificada, poder trabalhar com os procedimentos da harmonização facial, né, que são o botox, os preenchimentos, os bioestimuladores de colágeno, fios e os tratamentos de pele também, né, só depois lançar a mão desses procedimentos para elaborar um protocolo que atenda às necessidades, né, as queixas, que vão solucionar as queixas do paciente, né, e vão se adequar à anatomia daquele paciente e também às possíveis contraindicações do paciente, tá? Então, sim, esses protocolos são muito, muito exclusivos, porque cada um tem uma anatomia exclusiva. Ninguém é igual a ninguém. A gente tem, sim, padrões pré-determinados de face, mas nenhum é igual ao outro, tá? São padrões similares. A gente consegue
são padrões similares. Nenhum é igual ao outro. Então, o protocolo que a gente vai elaborar é exclusivo para cada um. Por isso que o primeiro passo da harmonização facial e o mais importante é a avaliação, é a consulta inicial, porque é ele que vai ditar todo o protocolo, ele que vai ditar todo o resto, tá? E eu sempre vou focar inicialmente, né, a queixa do paciente. Ela sempre vai ser a mais importante, ela que vai reger a elaboração do meu protocolo. E aí sim, depois que eu tiver conversado com o paciente, avaliado as alterações, marcado os pontos cefalométricos do paciente, feito todas as medidas, calculado os ângulos, discutido todas as alterações do paciente miméticas, eu vou pedir para ele sorrir, para ele ficar bravo, e assim vou avaliando todas as alterações de face de acordo com as expressões do paciente, só então eu vou elaborar o protocolo. E aí, nesse protocolo, geralmente entra o botox, preenchimento facial, como iniciais, né? Os bioestimuladores de colágeno são muito comuns. Paciente com maior grau de flacidez, começa a entrar os fios de dermosustentação também, né? E o tratamento da pele, como eu disse, sempre é muito, muito, muito importante. Não adianta a gente reposicionar a estrutura facial, reharmonizar as estruturas internas se a gente não tratar a pele do paciente, tá? Então, tem que clarear manchas, tem que reduzir, tem que melhorar a qualidade da pele, sim. Então, eu vou ter que identificar nessa avaliação também se a pele é muito grossa, se a pele é muito fina, para poder fazer essas alterações. Em alguns casos, esse tratamento da pele, ele pode ser feito só com o protocolo home care. Então, o paciente vai sair daqui com algumas prescrições, com uma rotina de cuidados que ele vai ter em casa para melhorar o nosso resultado da harmonização, tá? Eu vou ter que avaliar também como é que está a nutrição desse paciente, se o paciente está se nutrindo, porque isso também é fundamental para o resultado do meu procedimento. Eu quero estimular colágeno da harmonização, eu quero melhorar a qualidade da pele do paciente, além de reposicionar as estruturas. E para melhorar a qualidade da pele do paciente, para estimular colágeno, eu preciso de nutriente para formar esse colágeno. Então, isso também é muito importante, tá? Isso também eu vou avaliar e, se for necessário, a gente vai ter uma suplementação para melhorar essa qualidade, para melhorar o aporte de vitaminas, de minerais do paciente, tá? Então, tudo isso vai influenciar diretamente no resultado da minha harmonização. Por isso que, voltamos que, qual é o ponto mais importante da harmonização? Primeiro ponto, avaliação inicial, consulta com o paciente, tá? Para assim eu poder elaborar um protocolo bem exclusivo de acordo com a anatomia de cada um dos pacientes e ressaltar aquilo que há de mais bonito no paciente. E isso a gente consegue conversando, isso a gente consegue calculando e unindo todas essas informações, que são muito, muito importantes, tá? Bom, e um resumo muito, muito rápido, é isso que é a harmonização facial, né? Então, a gente quer que as estruturas da face, elas se encontrem, se conectem de forma harmônica, sutil, para que quando a gente se olhe no espelho, a gente se sinta mais bonita, mais segura, tá? A gente lança mão de diversos procedimentos para que isso aconteça. E para que isso fique mais claro para cada um de vocês, tá? Nós vamos começar amanhã uma harmonização que vocês vão acompanhar de perto comigo. Então, nós vamos fazer a harmonização facial da Cassandra, que é a secretária aqui da clínica. Quem frequenta a clínica já conhece ela, quem já entrou em contato com a clínica já conversou com ela também. E a partir de amanhã, a gente vai iniciar a harmonização facial dela, né? Na verdade, eu vou fazer a avaliação inicial da face dela amanhã. E vocês vão acompanhar tudo isso de perto comigo. A cada passo eu vou mostrando para vocês, tá? Eu quero que vocês percebam o quão exclusiva é a harmonização facial, o quão importante é a avaliação inicial e, principalmente, que a harmonização facial não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. A harmonização facial é uma coisa que acontece em etapas, né? Então, cada procedimento tem um tempo certo para acontecer, tem um momento certo para acontecer e o momento certo para identificar o resultado dele. Alguns procedimentos levam 10, 15 dias para a gente ter um resultado final, outros levam 30, 40 dias para a gente visualizar o resultado final. E nem sempre a gente consegue e deve fazer todos os procedimentos num dia só. Então, a gente precisa de tempo, a gente precisa
que cada etapa seja feita e concluída para aí, então, partir para o próximo passo. E eu quero que vocês percebam isso de forma muito clara. E que para que isso aconteça, nós vamos fazer a harmonização da Cassandra, da secretária aqui da clínica, e mostrar para vocês cada passo, tá? Eu acho que vai ser uma coisa bem legal, bem interativa. Quero também que vocês participem, comentem o que vocês estão achando, qual o posicionamento de vocês em relação a isso, né? E tudo que vocês pensarem, né, tiverem de ideia durante esse processo todo, né? Vocês fiquem bem à vontade para comentar e para nos trazer ideias, tá? Então, amanhã eu vou começar a avaliação facial da Cassandra e já vou postar alguma coisa para vocês entre amanhã ou depois de amanhã, tá? De acordo com o que a gente conseguir coletar e do tempo que eu tiver para passar. Mas a ideia é que isso comece o quanto antes e que eu já possa passar algumas informações para vocês, tá? Então, fiquem de olho, tá? Uma outra coisa importante que eu já esqueci, que eu recebi pergunta durante a semana, quais os problemas que podem ser resolvidos com harmonização facial, tá? Então, são diversos os problemas que a gente pode resolver com a harmonização facial. Então, a gente resolve desde rugas mais profundas, flacidez facial, sulcos que começam a se formar, desarmonias já pré-existentes, como retração de queixo, algumas situações de nariz, lábio. A gente avalia também rosto muito curto, muito largo, muito estreito. Tudo isso é avaliado na harmonização facial para que a gente possa amenizar, né, essa desarmonia ou essa questão que desagrada o paciente, tá? Então, são diversas situações que a gente consegue tratar e amenizar com a harmonização facial. Quando o paciente é jovem, geralmente é uma desarmonia já pré-existente, uma desarmonia de estrutura anatômica, né, congênita, que veio com o paciente, que é da estrutura dele endógena, né, e a maioria dos casos a gente consegue amenizar, alguns casos acabam sendo indicados para cirurgia, quando é estrutural, né, do paciente, né. Hoje a gente consegue já fazer muita alteração sem cirurgia, amenizar de forma muito legal, muito intensa, sem a cirurgia, tá? Estrutura, alterações já endógenas do paciente, né? De estrutura, como queixo, retração de queixo, diferentes alterações de nariz que desagradam os pacientes, lábios, mandíbula, malar, né? Que são as distâncias, né? A largura do rosto do terço médio, largura de terço inferior, né? Comprimento da face, também são alterações que a gente consegue trabalhar com a harmonização. Além, claro, das situações que acontecem com o envelhecimento, que são formações de sulcos, a flacidez facial, né? Então, tudo isso a gente consegue trabalhar através da harmonização. E a harmonização a gente pode trabalhar todos os pontos ou trabalhar um ponto só exclusivo, né? Que é o que está desagradando o paciente, que é o que está fazendo com que ele se olhe no espelho e não se goste, com que ele pare de se olhar no espelho. E o nosso objetivo é que os pacientes se olhem cada vez mais e se gostem cada vez mais, né? Gostem cada vez mais do que estão vendo no espelho. Até dentro da perspectiva inicial da clínica, né? Eu sempre relatei o meu objetivo como profissional, que é fazer com que os pacientes se sintam em harmonia com a própria imagem. Então, é se olhar no espelho e se amar e se gostar e se sentir seguro. Porque isso muda o dia a dia da gente, isso muda todas as nossas atitudes, todas as nossas relações com as outras pessoas. Então, esse é o objetivo final da harmonização facial, né? E então, a gente consegue fazer diversas alterações aí, diversas correções e amenizar diversas questões com a harmonização facial, tá? Se tu ficou com alguma dúvida ainda, encaminha a dúvida para mim, eu vou responder, tá? E acompanha a harmonização da Cassandra, que a gente vai começar já amanhã com a avaliação inicial. Fica de olho, a gente vai mostrar cada passinho que a gente fizer da harmonização dela, vai ser muito legal, para que vocês possam entender melhor como funciona a harmonização facial e o que é, tá? Muito obrigado por estarem aqui comigo às 20 horas de uma terça-feira, né? Fico muito, muito feliz de dividir o meu conhecimento com vocês, de mostrar para vocês o quanto é encantador, o quanto é empolgante para mim o trabalho que eu faço, né?
trazer para as pessoas essa segurança, essa autoestima, é o que me deixa mais feliz, e dividir isso com vocês me encanta muito, muito, muito. Então, muito obrigada por estarem comigo hoje à noite, tá? E fiquem de olho que a gente vai mostrar para vocês toda a harmonização da Cassandra, e assim vocês vão conseguir entender melhor como é que funciona a harmonização orofacial e o que se trata e quais os procedimentos que a gente pode usar na harmonização.